Fala locador, fala locadora. Estamos aqui para mais um ElocaCast. É um prazer estar com vocês. Nesse mês que estamos aí fazendo uma campanha sobre a antifraude, antifurto, antirroubo, anti-estelionato contra as locadoras, né? E para esse tema, nós resolvemos trazer um especialista, uma fera aí no assunto, que é o Gui Alonso da Assertiva, uma parceiraça nossa aqui nesse tema, sobre você mitigar esses riscos, né, de sofrer estelionato e tudo mais. Então, melhor do que eu ficar falando aqui sobre a companhia Assertiva e sobre o Gui, que é nosso parceiro. Gui, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E, cara, muito obrigado, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho para nós sobre você, sobre a Assertiva, por favor. Rafa, primeiro, muito obrigado também vocês ter feito, estendido esse convite a nós da Assertiva aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E é um tema que, assim, a gente vive na pele todos os dias, esse tema aqui dentro da Assertiva, e a gente sabe a importância de ter uma política clara, né? Como que você protege o seu negócio contra esse tipo de problema de fraude, estelionato e assim por diante, porque a gente sabe que a gente vive num ambiente hoje que nossa, como que eu posso dizer? Eu acho que o Brasil é o país do estelionato, né? Onde o pessoal realmente tem. O pessoal se especializa cada vez mais para dar o golpe e a gente se especializa cada vez mais para proteger os negócios, né? Então é uma alegria a gente estar aqui hoje conversando com vocês sobre isso. E aí, para quem não conhece a Assertiva, né? O Rafa falou que a gente é parceiro. É, a Assertiva hoje ela tem 5 mil clientes, né? 5 mil empresas que a gente atende todos os meses. Dessas 5 mil empresas que a gente atende todos os meses, a gente tem mais ou menos 35 mil usuários que acessam o nosso portal todos os dias também. E a gente atua dentro dessa frente de antifraude, né? Dessa frente de fraude, análise de crédito, análise de cadastro. Então, a gente é um birô de informação de crédito, um birô de informação cadastral, e agora a gente está se especializando cada vez mais também como uma solução antifraude, principalmente voltada para a tecnologia de biometria facial. Então, hoje dentro da Assertiva, a gente contempla todos esses aspectos e a gente consegue fornecer informações para poder evitar aí qualquer tipo de fraude e proteger o seu negócio contra esse tipo de malefício aí que afeta o fluxo de caixa, afeta o negócio, afeta a imagem da empresa, dá dor de cabeça, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente conversar sobre isso e é muito legal também saber que a Eloca tem um mês para isso, né? Para falar sobre esse assunto que é tão importante também. Top. Meu irmão, você tá no interior de São Paulo, né? Acho que é de Sim, Campinas, né? Se eu não me engano. Campinas, estamos em Campinas. Não Legal. sei quem nos escuta aqui que é de Campinas, quiser tomar um café, só dá Show. um alô aqui que a gente está aqui no Castelo. E vocês estão com clientes do Brasil inteiro, né? Assim, o interesse nosso em trazer vocês para essa live aqui foi justamente um aprofundamento. A gente já esteve em feira junto, né? Então, vocês atendem já várias locadoras, né, Gui? Sim, a princípio a gente começou muito forte agora a atender as locadoras, principalmente do ramo de construção civil, né? Depois que a gente começou a falar mais abertamente com o segmento rental, né? A gente começou também a ter outros tipos de empresas dentro desse segmento rental, de aluguéis, né? Como aluguéis de imóveis para escritório, até aluguel de câmera fotográfica, coisas desse sentido, a gente começou a se deparar e a gente viu que é uma dor em comum, né, nesse mercado, né? É. Não tenha dúvida que depois dessa live aqui provavelmente vão surgir vários leads, porque só da nossa base de clientes são mais de 1.000 clientes em vários nichos, né? Inclusive da construção civil, mas tem médico hospitalar, a área de tecnologia, que é notebooks, celulares, né? A área Uhum. de eventos, aí entra toda a parte audiovisual. Uma área que vem crescendo demais é realmente a área fitness e a área de eventos, né? São áreas novas assim no mercado que o pessoal tem assinado mais equipamentos. Mas vamos lá, meu irmão. Esse tempo que vocês estão no segmento rental, como vocês são um birô, né, uma empresa que consegue administrar dados, né, informações muito sim, sensíveis. Você tem algumas informações aí que você acha que vale a pena nos passar, os dados desse segmento, né, falando especificamente de estelionato, furto, essas coisas? Sim, sim.
Eu acho que até vou dar até um passo atrás, porque você citou o fato da gente lidar com dados, né? A gente está vivendo um período muito forte, né, em relação à regulamentação do nosso mercado e do mercado em geral, né, que é a questão da LGPD. E a Assertiva, né, ela vem já tem mais de 2, 3 anos nesse processo de adequação. A gente começou a se adequar à LGPD antes mesmo da LGPD existir no Brasil. A gente se adequava ao padrão europeu GDPR, né? E por isso que é legal comentar isso, porque a gente fala assim, pô, lidar com dados para prevenção de fraude, é importante você ter essa consciência de com quem você está conversando e com quem você está formando uma parceria. A gente é uma empresa até que tem ISO de segurança da informação, né, que é ISO 27001, para poder garantir mesmo a maior e melhor qualidade possível para os nossos clientes. E aí, trazendo um pouco para dentro do segmento rental, né, que você questionou, a gente fez uma pesquisa no último evento que a gente foi em Mogi das Cruzes, onde tinha vários locadores, né? A gente conversou com vários locadores e a gente falou, reuniu o pessoal, falou assim, vamos fazer uma pesquisa com esse pessoal para tentar entender qual que são as dores deles, né? Por que que eles estão sofrendo, quais tipos de golpes que eles estão sofrendo, né? Tentar compreender ali esse cenário. E os dados que a gente teve, eu vou citar um só, tá? De 7 em cada 10 locadores relataram já ter sofrido golpes e estelionatos. Se você pega empresas mais velhas, com mais de 10 anos, esse número fica de 9 em cada 10. Ou seja, às vezes a pessoa. Então, é, é basicamente o seguinte: se você não tomou golpe ainda, provavelmente alguma hora o fraudador vai passar aí para tentar te dar um golpe. Então, basicamente, e por isso que é importante a gente ter todo esse cenário, né, de organização. E quando a gente pensa em valores, pô, teve entrevistado que falou assim, ó, durante os 10 anos aqui já foi mais de 270 mil reais que foram roubados, ou que a pessoa tomou um golpe de estelionato, né? Estelionato é aquele golpe que a pessoa ela se passa por outra com documento que não é dela. Então, esse tipo de cenário é um cenário caótico, né? E quando a gente pensa no segmento rental, tem uma característica, né? Dificilmente quando você perde o equipamento você consegue recuperar, né? Porque a gente sabe que aspectos de, sei lá, judiciais ou até questão de conseguir localizar essa pessoa depois é extremamente complexo. E não adianta, eu acho que quando a gente pensa em fraudes e estelionatos, a melhor forma não é o remediar, né? Na verdade, é você conseguir. Quando eu digo remediar, é tentar agir depois que aconteceu, né? Mas é tentar você prevenir isso, né? Como que você previne isso acontecer? E é super importante, né? Então a gente se deparou com dados nesse sentido, dados de pô, o que será que eles estão fazendo para conseguir? Sim. Também, às vezes a gente percebe que são coisas bem que ainda eles têm até uma política, né? Mas ainda falta muito assim para É. evoluir, sabe? Tivemos recentemente uma live com uma seguradora, em breve esse conteúdo também vai estar aí nos nossos canais, e aonde o segurador fala, né? Na verdade, a corretora, ela comenta sobre o seguro não cobrir estelionato. Exato. Então, como você está trazendo, assim, remediar uma coisa irremediável é prejuízo na certa para o locador, né? Então, Sim. tudo que a gente vai trazer hoje aqui nesse contexto é de suma importância para você mitigar esse risco, locador. Então, fica com a gente aí, vamos seguir aqui com as perguntas. Ô Gui, me conta uma coisa, irmão. Quais os tipos de análises que os locadores costumam fazer? Sendo eles feitos dentro da plataforma ou no dia a Sim. dia deles, né? Aliás, o antes e o depois, acho que é legal Sim. isso. Legal, bacana. Eu acho que assim, ó, 100%, tá? 100% dos locadores, 100% de todas as empresas que a gente conversa, elas já fazem o básico, que eu acredito que é uma, tá? Então, eles já têm lá, eles utilizam algum birô de crédito, ou utilizam alguma outra empresa que fornece essa consulta de crédito, e eles já fazem isso. O que não está errado, tá? Acho que uma das etapas ainda é muito importante a questão da consulta de crédito. Só que eu sempre falo pro locador, consulta de crédito não foi feito para evitar, para prevenir fraudes. Não foi feito para prevenir fraudes. Consulta de crédito foi feito para você conceder ou não um crédito ao cliente. E se entende por crédito o quê?
Quando eu alugo equipamento, o cliente vai me pagar esse equipamento no boleto ou parcelado e assim por diante, eu estou concedendo um crédito. O crédito nada mais é do que a palavra confiança, né? Eu estou confiando naquela pessoa para que ela realmente irá cumprir com aquele objetivo. Então, quando a gente faz uma consulta de crédito, eu quero saber se aquela pessoa ela tem a capacidade depois de me pagar por aquilo que ela está falando que vai pagar, né? Então, não está errado, tá? Tem que ter a consulta de crédito, é super importante. Só que o fraudador, vou dar exemplo, Rafa, às vezes eu posso pegar o seu CPF agora, me passar por você, né? Tentar desenhar uma barba aqui em mim e tal, vai ser difícil, mas tentar desenhar uma barba, e me passar por você e chega lá a pessoa consultar o meu nome lá nos birôs de crédito, consultar meu CPF lá nos birôs de crédito, sendo que eu estou usando o seu CPF. Provavelmente, a hora que ela consultar, ela vai se deparar com a informação de não tem registro de débitos, ou seja, não tem negativações, Vai estar com o não score ok e fraudes, fraude não, protestos não vai ter nenhum e assim por diante, vai tá limpo. Se eu fizer somente aquela análise, eu estou correndo um perigo, porque eu posso estar consultando uma pessoa achando que é aquela pessoa e não é, né? Então, isso é uma das coisas que a gente mais se depara, né? Quando a gente vai conversar com o segmento rental, eu falo sempre para eles, pô, você já tem um critério bem legal aqui de análise, né? Só que você precisa criar mais alguns tipos de verificação para se assegurar, né? E aí que entra uma consulta de cadastro, que eu acho que é uma coisa que poucos fazem, consulta de cadastro para fazer a validação do cadastro, né? Que também é um ponto muito importante, porque no momento que você vai fazer o cadastro do cliente no seu CRM ou qualquer coisa do tipo, você precisa ter a confiabilidade daquela informação. Então, você já faz uma consulta cadastral, e nessa consulta cadastral, o que, que você deveria comparar? Pô, filiação, né? RG, possíveis telefones, possíveis endereços, possíveis histórico profissional, empresas que poderiam estar no nome, tudo ali você já vai tendo informações que você já pode ir fazendo comparações com aquilo que a pessoa está dizendo que é dela, tá? Então, tem uma pergunta muito engraçada que muito tempo foi usada, hoje o pessoal usa muito pouco, que é o signo, né? Perguntava para o fraudador o signo. Às vezes ele se bananava ali na hora de falar do signo, porque ele não sabia, né? E é uma coisa curiosa, porque quando a gente pensa em questão de consulta de cadastro, a gente precisa realmente fazer a conferência dessas informações. E aí vamos lá, pô, Guilherme, você está falando para mim cadastro. Hoje, a Assertiva, por exemplo, ela trabalha com mais de 900 fontes públicas que têm a permissão para a gente fazer a coleta de informação, por exemplo, entendeu? Que a gente tem todo o opt-in, tem todas as. A gente segue um padrão muito forte aqui para trabalhar com informações públicas que podem ser utilizadas. E a gente está usando para isso a informação, tá, gente? A gente está usando a informação para confirmar se a pessoa não está se passando por outra. Tá? Então imagina como isso é benéfico para a economia do país, por exemplo, entendeu? Por isso que é importante a gente entender por que, que os birôs de dados são tão importantes, né? O birô de dados de crédito e de cadastro e assim por diante. Então essa é uma verificação super importante. A segunda verificação, que é uma novidade para o segmento rental, aí tem muita pouca gente fazendo mesmo, é a questão da biometria facial, né? A biometria facial ela é aquela verificação aonde eu comparo a foto da pessoa com o CPF que a pessoa está falando que é o número do CPF dela. E muito importante, não estou falando aqui que eu estou comparando a foto de um documento com a foto da pessoa, tá? Isso no mercado se chama face match, é outra coisa, tá? A biometria facial que eu estou falando aqui, imagine que eu cheguei para alugar um equipamento com o Rafa na empresa dele. E o Rafa vai perguntar para mim assim na hora do cadastro, qual é o seu CPF? Eu vou falar, meu CPF é o 222 e assim por diante. Nesse momento, esse CPF ele vai estar dentro de um cadastro. Eu vou comparar este número que foi informado com a foto da pessoa, que é algo totalmente diferente do que simplesmente comparar a foto do documento com a foto da pessoa, né? Então, esse tipo de verificação é super importante. E hoje no Brasil, a gente tem fontes
de informação hoje muito, muito boas, bem qualificadas até, que a Assertiva trabalha também com essas fontes e que são totalmente utilizáveis assim para quando a gente pensa em prevenção de fraude. E uma coisa super importante, né? Eu vejo muito locador com medo, questão da LGPD e tudo mais. Gente, LGPD, a gente tem muito conteúdo aqui na Assertiva sobre LGPD. Mas o LGPD ela tem 10 hipóteses legais que permitem, que nos embasam para a utilização de dados pessoais, tá? E uma dessas fontes, dessas hipóteses legais, é o ciclo de proteção ao crédito, né? Quando eu penso em ciclo de proteção ao crédito, é mais ou menos assim, Rafa, como eu posso, sei lá, emprestar dinheiro para você se eu não tenho confiança de quem é você, ou eu não tenho confiança se você vai me pagar ou não? Então, eu preciso consultar suas informações para poder fazer esse negócio com você. Então, quando a gente pensa em todos esses cenários, a LGPD super respalda assim, a atividade do locador. Então ele está seguro quando ele pensa nesse sentido. Cara, a gente tem alguns casos, né, que você trouxe aqui, muito relacionado à avaliação do perfil da pessoa, até nossas ferramentas se comunicam, né, integrado a solução do Eloca com a Assertiva, e ele traz um score do risco que você tem se você alugar para aquele cara, né, de 0 a 10, e aí, vamos supor, de 0 a 10, o risco é 9 de o cara não te devolver o equipamento ou de ser uma fraude, aquela pessoa não é aquela pessoa, mas a decisão ainda acaba ficando com o humano, né? Sim. E o que a gente percebe, Gui, assim, muitas locadoras, a gente entra na locadora, o cara honesto, né? Não só da construção civil, né? Vou trazer outros cases aqui, mas de outros segmentos. O cara honesto e o cara que é picareta, ele tá na mesma fila, né? E muitas vezes você constrange o cara honesto, porque poderia ser em milésimos de segundo, porque ele é honesto e tá tudo ok, e é ele que tá ali, a foto dele. Então a tecnologia ela serve também para melhorar a experiência do cliente, da contratação dele, né? Uhum. Porque o cara que é honesto, fala por mim, cara, eu entro numa loja, se começar a burocratizar demais, se for lenta essa análise, eu já me incomodo, eu vou embora, né? Eu vou no concorrente. Então, a locadora que não tem essa consciência sobre a jornada, né, a qualidade da jornada da locação, ela corre um risco também de perder os clientes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse passo a passo. Sim. É, quanto tempo leva para um cliente ser avaliado, né? De forma bem objetiva, assim, e qual é o passo a passo que até onde vai a assertiva nessa análise? Tá. Geralmente a gente inclui um processo de análise. A gente leva, sei lá, 3 ou 4 etapas ali, né, que a gente considera. Mas vamos falar que seja 3, tá? É, geralmente a gente sempre recomenda, né, a pessoa fazer uma análise de cadastro bem feita, uma análise talvez de uma solicitação de documentação para comparar dentro até da validação cadastral. A gente recomenda muito uma questão de validação de biométrica. Às vezes a gente recomenda, tem ainda quesitos, né? Será que eu faço a validação biométrica só na primeira vez do cadastro inicial do cliente e na segunda vez eu já não preciso mais fazer, né? Mas também tem clientes que acabam querendo fazer a validação biométrica sempre, porque às vezes pode ser que o fraudador ele tente de diversas formas, né? Usar a mesma face com outro CPF e assim por diante. Às vezes vale a pena, né, você fazer. E por último, análise de crédito, né? Geralmente, assim, ó, esse aspecto que você me perguntou é importante porque sempre vai ser acho que é um desafio de toda empresa a gente conciliar a experiência do cliente com o processo de análise que é super importante, né? E o locador, eu entendo super ele nesse quesito, porque a locação, é, ela não é uma inadimplência comum, né? Tipo assim, tem muita gente que sofre fraude, mas assim, a fraude muitas vezes está. Às vezes a pessoa até acha que é uma fraude, mas a pessoa está achando que é só inadimplente. Na verdade, é uma fraude. Só que não levou nenhum equipamento, não teve nenhum tipo de problema, né? Locador tem o patrimônio, né, que É um envolve. patrimônio, que é super complexo. Mas até para contextualizar minha pergunta, imagina o seguinte: o cara que usa a assertiva, ele com poucos cliques ele vai fazer Sim, todo esse cenário. sim, Eu sim. já cheguei em locador que ele tira xerox do documento, aí ele pega
uma foto do rosto do cara com uma câmera. Aí depois ele vai em 3, 4 sistemas separados para tentar cruzar a informação. Então, Isso é assim, complexo. é moroso para o cara que está sendo avaliado. Então, assim, o que eu quero dizer, a tecnologia da assertiva faz esse processo ser mais Sim, rápido, sim, né? sim. Não, eu entendi a sua pergunta. É que eu acho que nesse aspecto, quando a gente pensa na assertiva, hoje você não precisaria ter um sistema para você fazer uma análise de cadastro, uma análise de crédito e fazer uma validação biométrica. Hoje, se Isso, você for no mercado, por exemplo, né, você acaba se deparando com empresas que cada empresa tem um pedacinho disso, é isso aí. entendeu? O atendente Então, ele vai ter que ir em vários sim, sistemas sim. e expor o cara que é honesto a essa lentidão, essa burocracia desnecessária, que a Exato. assertiva meio que elimina essas etapas, né? E você sabe qual que é o problema também, Rafa? Às vezes não está claro o que o analista ali tem que fazer. Isso, que aí Não está aí é o claro. processo, né? Aí é o processo, entendeu? Então, às vezes, o analista ele tá perdido ali e fala assim, meu, e aí, o que eu faço? Às vezes levanta uma desconfiança num ponto. Vou dar um exemplo, tá? Tem esteira a gente chama de esteira de crédito, né, no mundo Sim, do crédito. A esteira de crédito tem empresas que colocam logo de cara a consulta de crédito. Se já está inadimplente, nem segue o processo, sim, entendeu? E tem gente que não, cara, ó, eu estou até disposto a aceitar tal nível de inadimplência, entendeu? sim. E aí a pessoa vai colocando. Eu acho que sem um processo claro e desenhado, isso demora muito mesmo. Isso demora muito. Tá. E o pessoal pensa, eu sempre recebo essa pergunta: a biometria ela é muito burocrática, né? Como que faz? Gente, hoje tudo que você vai fazer está tendo biometria, tudo. Vai abrir Sim. conta no banco. Então, assim, o cliente já está mais adequado Suscetível, né, à ao tecnologia. processo. E a análise biométrica da assertiva é coisa de menos de um minuto, É depois que o isso aí. cliente passou do processo, entendeu? É isso aí. Era isso que eu queria ouvir, tipo, e não só eu ouvir, mas os locadores refletirem, né? Você tem duas questões. Cara, a primeira que vem muito para nós é, pô, mas cara, vai ficar caro, que é uma coisa que eu ia te perguntar agora, né? Cara, é caro, então assim, é o primeiro questionamento sobre esse processo. E o segundo, ele não consegue enxergar isso. Cara, quanto que você ganha por atender e oferecer uma experiência top para o seu cliente, né? Sim, Quais são os ganhos? Cara, às vezes não é nem mensurável, porque o cliente sai tão satisfeito do atendimento, e seja ele um pedreiro, um engenheiro, né, um analista, qualquer cliente, o nível de estudo desse cara não interessa, porque ele vai ser bem atendido, a tecnologia vai ser usada a favor do bom atendimento, né? A burocracia deixa para o back-office da ferramenta. E aí o questionamento inicial é caro, né? Então eu queria dividir sim. essa bola com você aqui. Muito boa essa pergunta do é caro, porque sempre antes de responder o que é caro, eu sempre pergunto assim: o que é caro? Caro é a fraude ou caro é você evitar a fraude, né? E aí tem gente que às vezes vai fazer se a gente faz às vezes eu faço algumas contas com alguns clientes e pego algumas simulações de fraudes que eles já passaram, né? Assim, cara, às vezes se você evitasse essa fraude aqui, você pagaria pelo menos uns 2 anos aqui comigo, entendeu? De mensalidade que você tem que pagar. Então, isso está muito condicionado assim, a gente, de verdade, assim, a maioria das nossas locadoras que hoje estão com a gente são pequenas e médias. Então, não é caro. É claro que sempre vai, assim, cada projeto é um projeto customizável, né? A gente sempre avalia a demanda que o locador tem em relação à quantidade de aluguéis que ele tem por mês, porque isso a gente tem, o nosso sistema tem um quesito de mensalidade, também tem um quesito de quantas consultas são feitas, né, para você fazer essa requisição. Mas em geral, o investimento se paga assim muito rápido, né? Uma fraude que você evita. E de verdade, Rafa, a gente já teve casos aqui que o cara contratou a ferramenta e no momento da utilização, teve um caso só que o cliente ficou insistindo que não ia passar, que não ia passar, e não deu outra. Ele foi lá, alugou 100, e a hora que foi ver, era um fraudador e não voltou com o equipamento mais. Então, isso é um ponto muito importante. O fraudador também, ele já fica meio que esperando já. Deixa eu pegar aqui um ponto que você fala da fraude, cara, que é o cara perdeu o bem dele.
O cara Sim, perde uma betoneira, perde uma compactadora, uma furadeira, sei lá, 1.000, 5.000 reais. Puta, é uma baita perda. Mas eu quero trazer uma coisa muito mais forte do que isso, né? Cara, antes eu entrava, vou fazer até um jabá aqui, eu entrava na Magalu, de repente demorava 40 minutos uma análise de crédito. Cara, caiu para 50 segundos. Essa loja, ela encanta o cliente. Quantos clientes você acha que uma locadora não perde? Talvez por ser burocrático esse processo e lento. Pode ser que o volume em locações, dependendo da locadora, dependendo do processo, da burocracia, olha que eu já visito locadora já tem anos. uhum, Eu percebo morosidade em várias locadoras por falta de processo, mas muito por falta de uma tecnologia que com poucos cliques já daria ali a capivara do cara. uhum, Então, dois pensamentos sobre o caro ou barato que eu faço aqui pro locador refletir é, cara, o quão caro é você tomar um golpe num equipamento de 5 pau e nunca mais reaver? E sim, segundo, quantos clientes estão saindo da sua locadora, muitos sem alugar e outros falando mal do seu atendimento porque é lento? Então, eu acho que essas duas visões que a locadora precisa encarar de frente, sendo jovem, idoso, independente do nível social dessa pessoa, ninguém quer mais esperar, nós somos sim. imediatistas, né? Então, eu tô aqui fazendo o jabá da sua ferramenta, né? Sim. Sabendo como ela Ô, Rafa, funciona, o cara digita o CPF, ela já dá o score ali, pode tirar foto muito rápido da pessoa, né? exatamente. E você quer ver outro quesito também? A gente tem locadores que a gente já atendeu que parou de atender pessoa física, porque tem medo da fraude e assim por diante. Mas por quê? Porque não tem ferramentas para poder compor esse processo de análise, né? E aí ele fica com medo mesmo, tipo, não sabe o que fazer, porque eles geralmente a conversa do locador é: eu não alugo para pessoa física porque tem muito fraudador. Só aluga para CNPJ. E vamos falar, né, gente? O fraudador, quando ele quer fraudar, ele frauda com o CNPJ também. Ele usa, sei lá, um documento falso da empresa. Ele até cita o nome do sócio, se precisar. Então, assim, tem outras verificações também que é preciso fazer até com o CNPJ. Então, assim, o fraudador, ele se reinventa. Então, é importante ter. Então, assim, ó, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: tem a questão da experiência, tem a questão da fraude e tem a questão de abertura de mercado ainda. Então, muito fraudador que só está vendendo para CNPJ poderia estar vendendo para CPF também. Com certeza. Cara, dentro do nosso ecossistema, nós temos o cara que aluga online, né? Que é a nossa Sim, plataforma de e-commerce. Então o cara entra, ele digita o CPF dele, a gente já vai na assertiva, já traz, e ali o locador que pode escolher o nível de pesquisa que ele quer ter para ter esse score. Tiramos a foto do rosto, o cara tira do próprio celular. O sistema é capaz de garantir se é uma foto de um documento, né? Se é uma foto de uma foto ou se é do próprio rosto. Ele vai no Detran, faz toda a varredura por lá para ver se esse cadastro é aquela pessoa mesmo. E nós fazemos de tudo para mitigar, né? E essa jornada se estende lá para o meio de pagamento, para a assinatura do contrato digital. Ou seja, o locatário ele entra na plataforma, escolhe o equipamento, faz todo esse processo e sai do outro lado com o equipamento alugado. E aí a locadora tem o trabalho de enviar o equipamento, validar aquelas informações no nosso back-office, né? É, o que eu vejo muitas vezes é que os próprios locadores eles não estão ajudando muito, e aí fica uma provocação para quem está nos assistindo, eles não estão ajudando muito nessa digitalização do processo do rental, né? Como é hoje num banco digital, como é numa fintech qualquer, como é num varejo online, que você vai lá e compra qualquer coisa online e chega na sua casa. O próprio locador, ele começa a restringir, não alugo para CPF porque é restrito, eu não faço isso porque não, o risco é grande. Mas eu queria deixar aqui um apelo assim, cara, né, nos ajudem a quebrar esse essa falsa verdade, né? A maioria dos brasileiros são pessoas do bem e querem comprar online, querem alugar online.
né? E nós temos parcerias como a Eloque e Assertiva para mitigar o risco. Nós não podemos, né, Gui, falar que a gente vai eliminar o risco. Sim. Mas uma vez você até me falou, pessoalmente, estava conversando assim, Rafa, eu acho que 99% de chance reduzida de sofrer uma fraude com as nossas plataformas integradas, né? Então, a gente já está indo para o final aqui da live, mas eu queria te pedir um favor. Explica um pouquinho quais são os produtos da Assertiva mais contratados Tá. e qual é a jornada ideal para uma locadora, né? O que esse cara deveria estar fazendo que ele não faz hoje, né? Então dá essa Sim. dica para nós e já explica quais os produtos que entraria aí nesse pacote. Tá. Hoje o locador que chegar até aqui na Assertiva, basicamente a gente tem 8 produtos, né, mais ou menos. Deixa eu lembrar, 8 produtos. Ele vai utilizar 3, basicamente. Ele vai utilizar o Localize para fazer validação de cadastro, né? Ali através com a chave de busca, ali um CPF, por exemplo, ele consegue validar as outras informações cadastrais do cliente, né? Ele valida se, por exemplo, o cliente está realmente utilizando o telefone correto, se o endereço está correto e assim por diante. Depois ele pode fazer uma consulta de crédito também dentro do Localize também. Então essa consulta de crédito, ela tem uma característica que a gente usa informações aqui internas da Assertiva, né? E a gente busca em algumas outras fontes de informação de crédito também. O locador ele pode fazer uma consulta um pouco mais completa dentro do Crédito Mix, que é um hub de informações de crédito também que ele pode utilizar, que pode trazer algumas informações a mais do mundo do crédito. E ele pode utilizar também, dentro desse mesmo cenário, no mesmo portal, a biometria do produto Autentica, que é onde ele vai fazer todo o processo de biometria e ele vai. Só um exemplo, né? Quando uma pessoa chega para alugar um equipamento, ele preenche 3 informações básicas: nome, CPF e telefone celular. Por exemplo, a gente dispara um link para o celular do seu cliente, o seu cliente inicia esse processo de biometria dentro do celular. Aí ele vai tirar uma foto da selfie, uma foto sorrindo, vai tirar uma foto do documento, e ali a gente vai entregar 3 tipos de comparação para o locador. A gente vai entregar um score de documento, que no mercado também pode ser conhecido como score de face match, né, que a gente compara a foto do documento com a foto da pessoa. A gente vai entregar também o prova de vida, para ver se é realmente aquela pessoa naquele momento, naquele local, se não é foto de uma foto e assim por diante. E também a gente vai entregar a biometria, né, que é a comparação do CPF que a pessoa falou que é dela versus a foto daquela pessoa. Que aí a gente busca em mais de uma fonte de fotos, né, e CPFs para poder indicar, ó, realmente aquela pessoa é dona realmente aquele CPF é aquela foto. E aí, depois que a gente entrega todos esses níveis de comparação, já fica até mais fácil de aprovar ali naquele momento. Então, você consegue fazer tudo isso muito rápido, assim, dentro do mesmo lugar, né? Então, você não Isso. precisa ficar acessando vários lugares. Isso, e já cria um roteiro, né, pro Sim, atendente, porque o atendente, sim, muitas vezes, ele cai num erro muito comum, né, que é o cara crachá ali, ele olha, é boa pinta, e um 71 normalmente é boa pinta, é um cara engraçado, né, um 71 no linguajar popular, ele é um cara engraçado, ele é brincalhão, ele distrai a pessoa, se brincar, ele leva até um chocolate ali para atendente e tal. Cara, ele faz de tudo para te sim, distrair, né? E eu vejo locadores muitas vezes usando bom senso para alugar. Cara, não tem bom senso, tem a tecnologia, usa, né? É caro, é barato. Poxa, o que que é caro, né? Caro é você tomar um prejuízo uma vez por ano, já paga o investimento. E outra coisa, quantas pessoas honestas não estão saindo puta da vida de um atendimento porque ficou sentado ali meia hora esperando aprovar o crédito do cara ou passar por várias avaliações sem sentido nenhum, né? É, cara, eu quero agradecer demais a nossa oportunidade de estar junto. Queria que você falasse para o nosso público, que são locadores, o que que você deixa de recado para esses caras importante, né? Com relação à fraude, a golpes, né? E como é que a gente faz para te achar, né? Eu tenho aqui nossa parceria, os sistemas se falam, né? Naturalmente, os nossos clientes podem contratar a Assertiva, mas independente disso, eu queria que quem está nos assistindo, como faz para achar vocês aí? Então, sim.
Fica à vontade. Então, assim, ó, você pode achar a gente através do nosso site, tá? www.assertivasoluções, né? Fica Assertiva Solucoins ali, né? Porque não tem o caractere especial.com.br. Ou você também pode mandar um e-mail diretamente para mim, por exemplo, eu conecto você com os nossos especialistas, né? Então, guilherme.alonco@assertivasoluções.com.br. E aí você consegue nos conectar ali. Ali tem todos os nossos canais de atendimento, telefone. Você pode converter ali no site também, que direto alguém mais rápido possível vai poder te atender. Ou se você entrar em contato comigo também, eu já faço toda essa ponte para você também e a gente apresenta a solução para você. Tá bom? Então, Rafa, eu queria agradecer também essa oportunidade de estar aqui e dizer que eu fico muito feliz que esse tema é um tema que a gente está, que vocês da Eloca têm, como eu disse no início, né, tem um mês para isso. Então, acho que isso mostra a importância do tema e também a importância de como tem um movimento dentro do mercado, né? Principalmente no mercado rental, de empresas preocupadas de verdade para garantir realmente a saúde financeira desses negócios, né? Então, eu fico muito feliz de saber que a Eloca também está nesse caminho e tentando ajudar os seus clientes a fazerem esse negócios com mais segurança, né? Porque a gente quer alugar, quer É vender, isso aí. quer fazer negócio, mas a gente tem que se proteger também. Show de bola. Obrigado, Gui. O nosso negócio é pautado em 3 pilares, né? Meio ambiente. Então, quando você aluga mais vezes, né? Mais ciclos de uso, então menos equipamentos, menos resíduo sólido no meio ambiente. Nós falamos aqui em abundância em todos os níveis, e aí entra muito isso da cultura do aluguel. Então, quando você tem abundância em todos os níveis, você tem uso compartilhado, você tem inteligência de dados, você tem menos burocracia para alugar um equipamento para vários níveis sociais. E por último, nós entendemos que uma locadora é perene, né? Se o cara trabalhar direitinho, é um dos segmentos mais rentáveis que existem no Brasil hoje. E a gente acredita muito no crescimento disso. Empresas que nunca alugaram, que, puta, imaginável, começaram a alugar e estão fazendo esse processo. E uma das preocupações recorrentes é, pô, mas e o golpista e o cara que vai alugar esse equipamento e não devolve? Então, fica aqui os contatos do Gui. A Assertiva, baita parceira nossa. E espero que em breve a gente volte aqui falar com mais profundidade sobre algum tema. Pessoal, obrigado. Quem assistiu, quiser fazer perguntas no nosso YouTube, trazer temas aí, sugestões de temas relevantes também, estamos à disposição, tá bom? Um abraço, obrigado aí, viu, Gui? Obrigado, Rafa. Tamo junto. Tchau, tchau.